Olha só, o Lula diz que vai esticar a corda com o Alcolumbre, hein? Que não vai ficar por isso não, hein? Ih, rapaz, eu torço para sim, tá? Eu torço para que ele faça isso mesmo. Briga mesmo com o Congresso, Lula. Briga mais, briga com o STF, briga com o Congresso. O Lula tá achando que com isso ele vai conquistar o voto do eleitor. O problema é que é impossível. Essa visão de Lula antissistema e coisa e tal não existe. O Lula está há 18 anos, nos últimos 26 anos, desde 2003, o Lula é o sistema, ele é o presidente do Brasil, ele que comanda o Brasil. Como que ele vai se vender de antissistema? Não tem lógica, isso não vai colar. Ao mesmo tempo, ele vai perder apoio político, né? Sinal de que ele vai conseguir aprovar pouca coisa esse ano e ainda vai ficar sem apoio político para as eleições. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Loiro Heleno, Alexander Chuparov III e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, o Lula ainda não sabe como responder à questão do Messias, né? Então tá aqui, o Lauro Jardim avisando que ele vai puxar a corda, vai esticar a corda aqui, ó. De um petista muito próximo de Lula sobre a derrota histórica imposta por Davi Alcolumbre, o presidente da semana passada. O Lula vai esticar a corda com o Davi, não vai ficar por isso mesmo. Eu torço para fazer isso mesmo, é isso aí, tá? Uma das reações admitidas é a perda dos cargos que Alcolumbre tem no governo federal. Ou seja, o Lula vai ver esse negócio, vai tirar alguns cargos do Alcolumbre. Eu já falei, alguns cargos ele vai tirar. Porque ele tem que responder de alguma forma. Então, alguns cargos do Alcolumbre ele vai tirar, e isso é ótimo, não tem problema nenhum, né? Mas duvido que ele tire totalmente os cargos do Alcolumbre, porque, de novo, o Lula depende do Alcolumbre ainda esse ano, né? A parte não admitida, essa aqui é a reação admitida. A reação não admitida é relacionada ao avanço das investigações da PF no caso Master, no qual os vínculos de Alcolumbre com o escândalo passam, por exemplo, pelo aporte de 400 milhões ao Fundo de Previdência do Amapá, o Amprev, que investiu 400 milhões em letras financeiras do Daniel Vorcaro. Então, o que ele está dizendo aqui é que o cara que é o presidente da Amprev, né, que é a Previdência do Amapá, é indicação do Alcolumbre. Então, no final das contas, o Alcolumbre vai ser enrolado nessa história, que vão investigar o Banco Master. O que eu acho lindo é o seguinte, aqui, ó, o presidente da Amprev, o Jocildo Lemos, já admitiu que ganhou o cargo por indicação de Alcolumbre. Então, assim, eu acho lindo isso daqui, porque o Lula, o PT, tá achando o seguinte, que o Banco Master não é coisa do PT. Não, o caso do PT não tem problema. Se tiver alguma coisa do PT, o cara que se ferra, o cara que responda por isso, não tô nem aí para isso. O que eles não estão percebendo é que o caso do Banco Master é enorme e tira a credibilidade do próprio governo de qualquer jeito, porque o Lula não evitou esse caso. É o que eu falo, é o fenômeno de que o governo não deixa de ser responsável por tudo que acontece durante o seu governo. Por mais que o Lula não tenha culpa direta no caso do Banco Master, eu acho que tem, tá? Eu acho que ele tem culpa. Mas mesmo que por hipótese ele não tenha culpa direta no caso do Banco Master, no final das contas ele vai acabar responsabilizado porque foi no governo dele que aconteceu, né? Isso aconteceu com o Bolsonaro também, né, com o caso da pandemia. Bolsonaro não teve culpa da pandemia, mas aconteceu no governo dele. O público bota a culpa no Bolsonaro, acha que o Bolsonaro é culpado. Não conseguiu evitar o problema, né? Então essa é a solução. O pessoal está querendo tá querendo atingir o Alcolumbre através da investigação do Banco Master. Eu acho lindo isso, acho lindo, lindo demais. Tomara que investiguem mesmo, porque vai queimar o Alexandre de Moraes. Não tem como não queimar ele e o Toffoli. O Lula tá achando que o governo dele não vai ter nada aqui, ó. Aqui, ó, o Thomas Trauman nesse artigo aqui fala melhor. Olha só, Lula no modo sobrevivência, né? Então fala aqui que tá acuado pelo Congresso, não sei o que lá. Então ele coloca aqui, ó. Na entrevista ao repórter Fernando Rodrigues em 2006, o marqueteiro de Lula explicou o fenômeno popular do Lula pela existência de dois Lulas no imaginário popular. Um trabalhador humilde que virou fortão e, ao mesmo tempo, o pobre vítima do preconceito das elites, o fraquinho, né? O Lula consegue se safar na política por causa dessas duas coisas, mas eu já expliquei para vocês que essa estratégia do Lula de usar duas caras não funciona na era da informação descentralizada e distribuída. As pessoas sabem que é o mesmo Lula, não tem como ele usar. Isso aqui em 2006 funcionava, tá? Eles estão esperando reeditar essa ideia do Lula agora, não vão conseguir por causa da informação descentralizada e distribuída, tá? O primeiro sinal do Lula fraquinho veio do pronunciamento em rede nacional, quando acusou o sistema de jogar contra o governo, não sei o que lá. O Lula fortão reaparece no lançamento do Desenrola 2 e não sei o que lá e coisa e tal. Aí ele fala aqui o seguinte, olha só, depois da rejeição do Messias no Senado, 2 ministros e um ex-ministro disseram que Lula só tem a ganhar com uma delação ampla, geral e restrita do caso Master.
o Lula agora quer que o caso Master pegue fogo mesmo, né? Perguntado sobre qual seria a reação se os inquéritos da Polícia Federal envolverem petistas da Bahia ou ministros do STF aliados do governo, a resposta foi igual, azar o deles. Ou seja, o Lula está achando que vai se livrar do caso botando na conta dos... Ah, atingiu o Rui Costa, azar o seu aí, meu amigo, não tem nada a ver com isso não. Ah, atingiu o Jacques Wagner, azar o seu, Jacques Wagner, não tem nada a ver com isso não. Só que não é assim que funciona, cara. Não tem jeito, né? O Lula é o chefe dessas pessoas. Essas pessoas estavam no governo por causa do Lula. É uma tragédia enorme no Brasil e o Lula está no centro dela. Não tem como o Lula se safar desse problema, né? Por mais que ele esteja querendo jogar isso para lá. O que mostra isso daqui é a verdade que o cara colocou aqui, né? Que o Lula está em modo sobre... tá tentando qualquer coisa, está tirando para todos os lados para ver o que cola, né? E eu acho que ele vai acabar se ferrando nessa história. Muita brincadeira, muita decisão errada nisso daqui, né? Outra coisa que ele traz de informação aqui é que o Paulo Okamoto voltou a ser um conselheiro do Lula. O Paulo Okamoto, para quem não sabe, envolvido na Lava Jato, todos aqueles rolos do Lula, o Paulo Okamoto estava lá, né? Outra coisa que o Trauma traz aqui pra gente é o seguinte, olha só, atravessou o Rubicão, né? Ninguém vai ao Rubicão para pescar, é o que dizia o Ulisses Guimarães. O Rubicão, para quem não sabe, é um rio que circula Roma e coisa e tal. E em determinado momento o Júlio César atravessou o Rubicão com o exército. Havia uma regra de que o exército romano não entrava dentro da cidade de Roma, né, não atravessava o Rubicão, para justamente evitar golpes militares dentro de Roma. Então tinha essa regra que lá em Roma mesmo o exército não entrava, né? E ele entrou no ano de 99 a.C. e coisa e tal, e isso mudou tudo, né? Depois que fez isso, nada mais foi como antes, né? E o que eles estão dizendo agora é que o risco é enorme. A partir de agora, Davi Alcolumbre atravessou o Rubicão, né? Ele é o alvo preferencial do governo Lula, apesar das negativas oficiais de praxe. É uma questão de perda de cargos em Brasília. Eu não acho que ele vai perder tanto cargo assim, mas ele virou alvo nos escândalos lá do INSS e do Master. Isso é uma coisa que vai afetar o próprio Lula, tá? Aqui, ó, no caso do INSS, um assessor de Alcolumbre, o Paulo Bolden, recebeu 3 milhões do lolista do careca do INSS, né? Junto com o filho do Lula, né? O governo Lula acha que vai jogar isso pro Alcolumbre e não vai sair para ele. Vai sair para ele também, cara. Vai dar merda para ele também, né? Então, eu não duvido nada que eles façam coisas muito ruins com o Alcolumbre. Lembra o que aconteceu com o Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha aprovou o impeachment da Dilma, fez tudo certinho, não teve nada de errado. Puxaram um monte de coisa do Eduardo Cunha, conseguiram tirar ele do Congresso, expulsar ele, não sei o que lá, prender o cara, fizeram um escarcéu com o Eduardo Cunha, porque é assim que o PT funciona, né? O PT tem essa rede dentro do governo, esse deep state lá que age por eles para fazer esse tipo de coisa, né? Enfim, o Alcolumbre certamente está se colocando numa posição delicada, mas, de novo, o Lula precisa do Alcolumbre. O Lula não consegue terminar esse governo sem o Alcolumbre. Ou o Lula destrói o Alcolumbre inteiramente, ou seja, tira o Alcolumbre do Senado e expulsa ele e prende ele, faz alguma coisa assim, e aí bota outro senador na presidência, mas isso é arriscado pra caramba, porque o Lula não tem mais a maioria no Senado e isso seria visto como uma agressão ao Senado no final das contas. Ou então o Lula não faz nada. O mais provável é o Lula não fazer nada. Ou melhor, vai demitir, como eu falei, uns carguinhos ou outro ali, vai tirar uns carguinhos e coisa e tal, e vai ficar por isso mesmo, né? Essa é a história aqui. E eu acho engraçado que o pessoal continua aqui com a mesma ideia de que o caso Master não vai chegar no Lula. Cara, eu acho lindo isso. Eu fico muito satisfeito que o Lula esteja pensando assim, que o pessoal invista mesmo em desbaratar o caso Master, porque vai ser lindo o que vai acontecer daí, né? Aqui, ó, campanha de Lula quer afastar o presidente de associações com o STF. Eu acho que está mais do que claro que o Lula já viu que o STF está mais sujo que pau de galinheiro e ele quer se afastar do STF. Naturalmente quer queimar o Alexandre de Moraes, quer entregar a cabeça do Alexandre de Moraes e quer se afastar do STF nessas eleições. Talvez até por isso que o Lula tenha melhorado um pouquinho nos últimos indicadores que ele tem colocado aí, que justamente porque ele bateu no STF, ou pelo menos essa foi a visão das pessoas de que ele bateu no STF. O problema do Lula é que sem o STF ele não faz porra nenhuma. E se o STF quiser revidar, dói, tá? Pergunta pro Bolsonaro. Se você comprar briga com o STF, Lula, a pancada do STF dói, tá? E, de novo, se for contra o Alexandre de Moraes apenas, contra o Toffoli, não tem jeito, esses dois já estão queimados. Mas dependendo do quanto o Lula queira se afastar do STF, a situação pode ficar complicada para ele, né? Outra coisa que estão dizendo aqui é que o Lula foi aconselhado a adiar a indicação do STF e disparou um filho da puta. Né? O cara, filho da puta, o cara tá sem controle, bicho. O cara não sabe o que fazer, tá realmente perdido nessa história. Aqui, ó.
o descontentamento do Lula inclui também o ministro da Justiça, o Wellington César, e outras pessoas. O Jacques Wagner, ele está dizendo que o Jacques Wagner tem problema. Ah, outra coisa, né? Flávio Dino, Lewandowski, cara, tem muita gente no governo Lula com problemas nessa história, né? Ou seja, estamos torcendo para que o Lula de fato encare nesse negócio, estique a corda, isso mesmo, Lula briga com o Alcolumbre, briga com todo mundo, entrega tudo, bota o Banco Master para investigar, cara, vai ser lindo isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.